Olá! Hoje a gente vai mergulhar num cenário que parece sinceramente coisa de filme. Um presidente, ainda no cargo, e a primeira-dama sentados no banco dos réus de um tribunal americano. É uma situação que coloca em xeque tudo o que a gente entende sobre poder, justiça e soberania. Essa é a pergunta central da nossa análise de hoje. Vamos tentar desvendar os detalhes de um drama que não se limita a uma corte, mas que reverbera pelos corredores do poder no continente inteiro. O que será que acontece quando a justiça de um país e a soberania de outro batem de frente? Bom, nossa história começa num lugar bem improvável, uma sala de audiências em Nova York. É lá que está acontecendo esse confronto direto entre a liderança de uma nação e o sistema judiciário dos Estados Unidos. E olha, o juiz responsável por esse caso não é um nome qualquer, não. O processo está nas mãos de Alvin Hellerstein, um magistrado de 92 anos que tem um currículo com casos gigantescos, incluindo do 11 de setembro. Só isso já dá uma ideia da seriedade e do peso desse julgamento. E a tensão já se instalou logo no começo da audiência. Quando o juiz perguntou o nome dele, a resposta de Maduro não foi simplesmente Nicolás Maduro. Ele disse: "Eu sou o presidente da Venezuela." Ou seja, ele fez questão de afirmar a sua posição política antes da sua identidade pessoal, já dando um tom de desafio desde o primeiro minuto. E as acusações são pesadíssimas: conspiração para tráfico de drogas e também de armas. Diante disso, tanto Nicolás Maduro quanto a primeira-dama Cilia Flores se declararam inocentes. Maduro ainda reforçou, dizendo com todas as letras: "Eu sou um inocente, eu sou uma pessoa decente." Ok, enquanto esse drama todo acontece no tribunal, uma crise política se aprofunda lá na Venezuela e uma pergunta se torna inevitável. Com o presidente em julgamento, quem é que está governando o país? E é aqui que a situação fica ainda mais complexa, no que a gente pode chamar de o paradoxo da sucessão. Com Maduro, digamos, fora de combate, uma nova figura vira o centro das atenções na diplomacia, a vice-presidente Delcy Rodrigues. É com ela que o governo americano passa a conversar. Na prática, ela se torna a nova cara do Estado venezuelano para o mundo. E aqui a gente chega no grande paradoxo da história. Pensa comigo. De um lado, os Estados Unidos dizem que a eleição do Maduro foi uma fraude, que não é legítima. Mas, do outro lado, eles passam a negociar diretamente com a vice que foi eleita justamente naquela chapa que eles consideram ilegítima. É uma contradição que acaba definindo todo esse novo cenário político. E com isso, o poder acaba se concentrando e muito. A Delcy Rodrigues, a vice, é irmã do Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia Nacional. De repente, essa dupla de irmãos passa a ter o controle de fato das principais áreas do país: as Forças Armadas, a política e toda a máquina do governo. Só que essa transição de poder não foi nem um pouco pacífica. A primeira atitude da nova liderança foi imediata, foi agressiva e com um alvo muito bem definido. Foi o início do que a fonte descreve como uma nova caça às bruxas. A citação aqui resume a nova ordem. A Delcy Rodrigues fez um apelo direto para a polícia, usando um decreto que já existia, com uma missão bem clara: prender e capturar qualquer um que tenha apoiado ou promovido a detenção do presidente Maduro. O recado foi bem direto, né? Não se trata de uma ação judicial isolada, mas do começo do que é descrito como uma verdadeira caça às bruxas. O alvo, na verdade, é toda a oposição venezuelana. Uma crise de liderança que se transforma numa perseguição política em larga escala. Essa história de perseguição política, mas com uma roupagem de legalidade, nos faz pensar um pouco sobre o papel da justiça de forma geral. E para explorar mais a fundo esse tema, vamos analisar um paralelo traçado aqui no Brasil que levanta questões bem parecidas sobre essa linha tênue que existe entre o judiciário e a arena política. O caso em questão é sobre o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o STF, que organizou um evento para marcar o aniversário dos atos de 8 de janeiro. O nome do evento é Democracia Inabalada. E o ponto é que ele não só relembra a data, mas, segundo a fonte, celebra as prisões que foram feitas naquele dia. E é exatamente aí que surge a crítica central da fonte. A ideia é que, ao promover um evento com uma natureza claramente política, a mais alta corte do país estaria minando o seu próprio pilar fundamental, a imparcialidade. Como diz a citação, essa comemoração derruba o argumento da isenção, que é a essência da justiça. O argumento, então, é que a linha entre o que é judicial e o que é político fica perigosamente borrada. Quando a instituição que deveria ser a árbitra final e imparcial da lei organiza um evento para comemorar um lado de um conflito político, bom, ela se coloca numa posição bem delicada, arriscando a própria credibilidade como um juiz neutro. E tudo isso nos traz de volta a nossa pergunta lá do início, mas agora com uma nova camada de complexidade.
Seja num tribunal americano julgando um presidente em exercício, seja numa Suprema Corte aqui no Brasil comemorando prisões, a questão de fundo é a mesma. O que acontece quando as instituições de justiça se tornam protagonistas no palco da política? A imparcialidade consegue sobreviver? A reflexão fica em aberto.